Na verdade, este é um tema que impacta, é um tema bastante interessante, mas o tempo é muito pouco. Vamos para o segundo tema. O segundo tema, estamos a falar o Presidente da República. Primeiro, o Presidente da República reuniu com todos os administradores distritais do país e essa reunião depois foi precedida também pelo lançamento oficial do Fundo do Desenvolvimento Local, neste caso ao nível de distrito. O que tem a dizer? Sabe-se muito bem que no tempo da governação do presidente Guebuza, o presidente Guebuza injetou dinheiro ao distrito, famosos 7 milhões, e esse dinheiro, até um certo ponto, jogou um papel muito importante. Fortaleceu a economia, catapultou, a economia, os agentes econômicos, portanto, na altura, quer dizer, houve uma espécie de descoberta de agentes econômicos e agora o presidente Chapo ele está a dar assim a primazia ao distrito. Sabe-se muito bem que o distrito é um polo de desenvolvimento. Ele lançou este fundo na verdade está para qualquer cidadão moçambicano que tenha um projeto, digamos assim, um projeto baseado aqui em empreendedorismo, que possa ajudar a empregar os outros moçambicanos. Portanto, o que tem a dizer sobre esta iniciativa presidencial? Foi lançada assim, a abertura oficial, e quero acreditar que a juventude está na expectativa, os agentes econômicos estão na expectativa. O que tem a dizer sobre esta abertura oficial por parte do Presidente da República sobre esta matéria? Bom, primeiro eu preciso saudar ao pragmatismo da visão do presidente Daniel Francisco Chapo. Segundo, dizer que de fato o regime de Inhambane vai permitir de fato que possa impulsionar aquilo que chamamos a empregabilidade da juventude, que é um grande problema, que está no centro de grandes questões que se levantam nos países. Até dizemos que se o país, por exemplo, é composto por grande parte da juventude, significa que as políticas públicas primeiro devem atuar na juventude e depois vai alargar. Ou seja, haverá alguém efeito dominó. A juventude, de fato, estando resolvido o problema da juventude, significa que há um efeito dominó que vai influenciar nas outras camadas. E já dissemos também que a juventude é a continuidade do Estado. De um lado, também já dissemos também que a juventude é garante da estabilidade política no tempo e no espaço. Também já dissemos que a juventude tem um papel muito importante na manutenção do Estado no tempo e no espaço, no sentido de que a juventude de 25 de junho, 25 de setembro, 25 de junho, 62, estamos falando de 64, no caso de setembro, todos esses, de fato, são essas juventudes que carregaram o país e também tiveram essa responsabilidade e compromisso do ponto de vista de construção do Estado moçambicano. E hoje, Fidel, que eu digo é o regime de Inhambane, que vai, em Inhambane não foi lançado as bases, do ponto de vista de entrar em ação efetiva desta política de Fidel, pelo qual o pragmatismo do Daniel Francisco Chapo, no sentido de aqui quer ter dois aspectos muito fundamentais. Primeiro, é a forma como conduz a política nacional do ponto de vista de buscar aquilo que são os pensamentos, por exemplo, do antigo presidente, quer do ponto de vista, por exemplo, da condução da sua política externa, quando Joaquim Chissano, e também temos visto, do ponto de vista, por exemplo, daquilo que são as políticas públicas, do ponto de vista de participação econômica, quando foi buscar, por exemplo, o pensamento do antigo chefe do Estado, por exemplo, Armando Guebuza, que também, claramente se diga, também foi-se buscar esse pensamento todo naquilo que foi o símbolo ao nível internacional, que é claramente a participação econômica. Olha, são poucos exemplos, senão Brasil e Moçambique, que até aqui são países que têm essa política de participação econômica do ponto de vista o Estado ser uma entidade que dá dinheiro ao cidadão para que esse próprio cidadão pudesse, de fato, alavancar a sua economia e, se calhar, fazer com que, de fato, a partir do próprio Estado, criar bases para com que, de fato, sejam elementos pelo qual o próprio Estado... Entendimento, por exemplo, do pensamento dos Estados ocidentais, ou seja, os Estados clássicos. Vocês vão dizer, não discriminar do ponto de vista do Ocidente, mas, digamos, os Estados tradicionais, quem, de fato, dá dinheiro do ponto de vista do pensamento liberal, são as empresas, olhando para esse pensamento de que o Estado tem que ser ausente do ponto de vista de intervenção dos assuntos econômicos. Penso que Moçambique e Brasil são países pelo qual traz, porque o Brasil, de Lula da Silva, primeiro mandato, sobretudo, foi a quem trouxe essa abordagem
e tirou muitos brasileiros da pobreza. Hoje os brasileiros têm alguém tem casa, o Brasil, por exemplo, conseguiu levar a população para a classe média. Foi graças a essa política de expansão econômica que o próprio Estado tira dinheiro da população em detrimento do banco. Já sabemos que os bancos, os créditos bancários são altos, as taxas são altas, e depois os riscos que ocorrem, depois é a forma como que o próprio cidadão, para ter esse acesso ao próprio valor, são requisitos que são bastante complicados. Então, com o Fidel, tem aqui uma facilidade, ou seja, o Estado entra como uma avalista, o Estado entra como um ator importante do ponto de vista de garantir a manutenção e também como um segurador nato para garantir qualquer tipo de situação que de fato seja o cidadão. Agora, é preciso claramente saudar este regime de Inhambane, no sentido de que o presidente lança as bases através da presença dos administradores, que são gestores da primeira instância do ponto de vista de distritos, que sobrescreve ao todo o território nacional. Então, digamos, é a primeira estrutura de poder ao nível do território, do ponto de vista do distrito. E isso, de fato, eu penso que o Presidente da República consegue, de fato, trazer aqui uma abordagem, não só do ponto de vista do discurso, mas do ponto de vista efetivo, porque, na verdade, estamos a falar de dinheiro. E dinheiro, neste momento, vai circular. Quer dizer, dar dinheiro às pessoas para que essas pessoas, de fato, possam criar elementos ou criar ambiente de estabilidade para si e também para os terceiros. Significa que é criar empreendedorismo para empregar, se calhar, os seus concidadãos dentro do contexto pelo qual o próprio cidadão tem acesso. Então, eu penso que esta política pelo qual a Presidente da República trouxe e anunciou, de fato, com muito bom gosto, é recebido em pompa de substância. Vi, de fato, com muita satisfação este anúncio que foi feito e o Presidente da República traz aqui, de fato, um elemento material e não só do ponto de vista do discurso. Porque, na verdade, ficamos muito em discurso. Quais são as políticas públicas, como o governo vai dar dinheiro, se os bancos que devem dar dinheiro. Neste momento, os administradores, os secretários permanentes, os outros intervenientes e atores comerciais, atores econômicos ao nível de distrito, estão convidados para poder, de fato, fazer parte neste próprio processo de construção do Estado, na expectativa de prestação econômica, que, na minha opinião, é uma das medidas saudáveis para, naquilo que chamamos, do ponto de vista efetivo, para ajudar o país a sair daquilo que seria resolução dos problemas básicos que tem a ver com a questão de emprego da juventude. Está aqui uma oportunidade de ouro para a juventude possa, de fato, se auto-empregar e também empregar o seu terceiro elemento. Significa que, portanto, aqui essa iniciativa em si é uma iniciativa que encoraja, portanto, os jovens, num contexto marcado aqui pelo desemprego. Os jovens são obrigados, na verdade, a desenhar projetos e a submeter. E nota-se que há uma visão pessimista por parte da juventude nos nossos dias. A juventude, temos uma juventude que já não acredita. Quando digo já não acredita, já não acredita em desenhar projetos e submeter, procurar parceiros com base quer dizer, procurar parceiros, vamos, para implementar as suas iniciativas, os seus projetos. E agora temos um governo que pôs dinheiro. E os jovens terão que desenhar os seus projetos, submeter, os projetos terão que ser avaliados e provavelmente os jovens terão que passar por uma formação e terão que ter uma espécie de acompanhamento. Quer dizer, podemos dizer que quem sai a ganhar é a juventude moçambicana. É isso? Olha, não há sombra de dúvida. No outro estado também o modelo é o mesmo. Exato. Na Rússia, por exemplo, os grandes agricultores produtores de trigo, é o setor que eu conheço muito bem sobre isso. O governo russo dá assistência técnica, profissional e de formação para os grandes agricultores, grandes produtores. E depois o governo russo entra naquilo que chamamos os subsídios para os próprios grandes produtores. Também acontece na França. Até na França tem aquilo que nós chamamos um banco, chama-se Banco de Agricultura. Um banco que tem como função especializado de assistência à agricultura. Por isso que esses países, por exemplo, que estão do ponto de vista de cadeia alimentar, é zero, do ponto de vista de risco. Por quê? Porque são países que apostam nisso. E estamos a dizer neste momento, o país, do ponto de vista, por exemplo, dessa visão do presidente Chapo,
vai de acordo com esse meu pensamento. E ele vai mais longe. Não há aqui restrição de setores. Agricultura, esses são serviços, se calhar outro setor, desde que apresente um projeto. O projeto passa por um setor, por qual tem que ser verificado, em que haja aqui legitimidade do próprio cidadão, como disse qualquer cidadão moçambicano. Não há restrição partidária, não há acordo partidária, não há, sob o ponto de vista local. Ainda bem, está para todos os distritos que compõem o país. Significa que é a totalidade do Estado. Depois estamos a falar mais, estamos a ter mais longe, em que há de haver técnicos para poder ajudar esses jovens a corrigir aquilo que chamamos de projetos a ser construído. Depois, estamos a falar, é o próprio Estado que entra como a baliza principal desse processo. Depois, no fim, estão as taxas quase zero, porque na verdade as taxas são simbólicas. O que significa que o Estado tira dinheiro para entregar às pessoas, para as pessoas poderem, de fato, fazer a economia funcionar. E isso, na minha opinião, bem implementado, estamos a falar aqui de alcançarmos a independência econômica a curto prazo. Não só também, estamos a falar, nós chamamos ao crescimento, à mudança social da sociedade, porque na verdade, na medida em que quando você consegue expandir a sua sociedade em ter dinheiro, sobretudo a questão de poderismo. Estamos a ver hoje, por exemplo, muitos mercados chineses que andam no país. É resultado de uma política igual a esta, para a econômica. Os governos chineses dão dinheiro, por exemplo, os chineses, a investir em outros estados. Nós também estamos a começar agora a dar dinheiro a esses pequenos jovens ao nível local. Quem sabe, esses jovens, por exemplo, criam empresas, essas empresas crescem ao nível local, pode transcrever para o nível provincial, depois escreve-se para o nível nacional, depois também escreve ao nível regional, depois vai escrever ao nível internacional. Estamos a falar aqui, a partir dessas políticas públicas, sobretudo para a participação econômica, vai permitir, de fato, a juventude possa, de fato, aqueles que, de fato, vão seguir isso na íntegra. Também é preciso chamar também a atenção aqui, que é preciso corrigir algum que eu julgo que correu mal no tempo dos 7 milhões, no tempo de Guibuza, porque, na verdade, me parece que a mensagem não foi bem entendida, no sentido de que alguns levaram dinheiro, não devolveram. Então, aqui chama-se a responsabilidade, por isso que dinheiro vai para o distrito, o administrador tem responsabilidade de garantir que, de fato, o dinheiro vai para Antônio, vai para Fernando, e Fernando, no final do dia, vai devolvendo o dinheiro para esse dinheiro, de fato, possa no futuro também beneficiar os outros e assim todos nós possamos crescer e juntos avançarmos como um Estado. Então, esse pensamento que eu digo que o regime de Inhambane vai permitir o início daquilo que seria, de fato, a caminhada para uma sociedade média e também, consequentemente, também, se calhar, alcançarmos aquilo que seria a independência econômica do ponto de vista de uma sociedade. Como disse, se nós passarmos da classe baixa para a classe média, significa que a reflexão, em última análise, é mesmo, temos um poder econômico muito forte ao nível da região e avançamos para o ponto de vista de poder econômico. Ou seja, não existe independência econômica do Estado quando a sua sociedade, quando a sua população ainda está na classe baixa. Então, classe média é o primeiro indicador de que, de fato, este país tem ou alcançou a independência econômica, como é o caso da China, Estados Unidos e outros países como a Turquia, os outros que têm, neste momento, grande parte a se exportar do ponto de vista da economia em outros países, como o Brasil também, no caso. Exato.